7h18, bom dia para você que está chegando agora. Vamos falar agora sobre a crise envolvendo o grupo de mercenários Wagner e o governo russo. O ministro da Defesa da Rússia divulgou hoje um vídeo visitando as tropas russas na Ucrânia, o que seria a primeira aparição pública dele desde a rebelião dos mercenários no fim de semana. Em Moscou, o prefeito anunciou o fim das medidas antiterroristas impostas nessa revolta, para conter essa revolta. Bom, já estão aqui comigo apostos Marcelo Lins, Cecília Malan, ao vivo de Londres. Muito bom dia aos dois. Cecília, começo com você para trazer todas as atualizações aí para a gente. Bom dia. Bom dia, Beth, querida, juntas no plantão no fim de semana e agora aqui no Em Ponto. Com as medidas suspensas, não tem mais restrição à circulação de veículos e pessoas em Moscou, mas ontem mesmo a cidade já estava com áreas de normalidade, dia de sol, muita gente nas ruas e muitos moradores minimizando a gravidade do motim. O prefeito agradeceu a calma e compreensão de todos. Mesmo assim, os eventos do fim de semana mostraram rachaduras dentro do círculo de confiança do presidente russo. Depois do pronunciamento à nação, que a gente vê aí nas imagens que ele fez bem cedo no sábado, Putin simplesmente não apareceu mais. O chefe do grupo Wagner, Evgeny Prigozhin, também não foi mais visto. No sábado, o porta-voz do Kremlin tinha dito que ele seria enviado ao exílio em Belarus, país vizinho e amigo da Rússia, mas até agora não há confirmação de que ele tenha chegado. Quem mostrou que ainda está no cargo é o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Ele é o principal alvo das críticas de Prigozhin, que já acusou Shoigu de ser incompetente e do mal. A troca de comando no Exército era uma das demandas dos mercenários insurgentes. O ministro não falou sobre a revolta armada, mas as imagens divulgadas mostram ele sobrevoando um posto de comando da Rússia na Ucrânia e numa reunião com outros comandantes para atualizar a situação atual das linhas de frente. Não é possível confirmar quando nem onde essas imagens foram gravadas. A crise na Rússia pode ter sido temporariamente resolvida, mas não está totalmente superada e as forças ucranianas aproveitam essa janela de oportunidade para tentar recuperar terreno. Os militares leais a Kiev dizem ter avançado 1 quilômetro nos flancos norte e sul, em torno de Bakhmut, cidade de onde os paramilitares saíram no sábado. O futuro deles ainda é incerto. Beth, Lins, querido, porque o Ministério da Defesa russo tenta incorporá-los à estrutura de comando oficial, mas não se sabe se eles querem assinar contratos oficiais com o governo. Tudo é um grande mistério, né, Cecília? Agora, lideranças mundiais já se pronunciaram, nos primeiros momentos, inclusive, dessa escalada aí de fragilidade, justamente usam essa palavra, acreditam que o governo russo, principalmente em relação ao futuro aí da guerra na Ucrânia, se mostrou um pouco mais frágil, de acordo com essas lideranças mundiais. Sim, sem dúvida foi o maior desafio à liderança do presidente no poder há mais de 2 décadas. O secretário-geral da OTAN disse que os eventos do fim de semana são mais uma demonstração do grande erro estratégico que Putin cometeu com a anexação ilegal da Crimeia em 2014 e a guerra contra a Ucrânia já no 16º mês. Segundo Jens Stoltenberg, que a gente vê agora aí nas imagens, à medida que a Rússia continua seus ataques, é ainda mais importante manter o apoio à Ucrânia. Na opinião do chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, o monstro que Putin criou com o grupo Wagner está se voltando contra ele. O sistema político russo está mostrando suas fragilidades e o poderio militar está rachando, ele disse. Hoje, o mercado financeiro russo começou a reagir à curta rebelião. O rublo, a moeda nacional, caiu para o nível mais baixo em relação ao dólar em 1 ano e 3 meses. Vamos ficar de olho, Beth, Lins, para ver se Putin ou Prigozhin aparecem hoje. Nossa, 1 ano e 3 meses, então, aos primeiros patamares ali do começo da guerra, É uma queda bem acentuada. Obrigada, viu, Cecília, por todas essas informações. Lins, você acredita que o rumo aí da guerra é o momento para a Ucrânia aproveitar essas forças aliadas também, aproveitarem, como a Cecília bem lembrou, um avanço ali próximo a Bakhmut? O que você vislumbra aí de futuro dessa guerra? Bom dia, querido. Bem-vindo nesse comecinho de semana aqui com a gente.
Obrigado, Beth. Bom dia, Cecília, você que acompanha aqui o Encontro com a gente. Pois é, a ouvir as opiniões e as análises das lideranças ocidentais, todas elas, obviamente, com lado, ou seja, a gente ouviu ali o secretário-geral da OTAN, a Aliança Militar Ocidental, o chefe da diplomacia da União Europeia, que está profundamente ligado à OTAN também, e eles procuram passar essa ideia. Vimos agora o enfraquecimento decisivo de Vladimir Putin, é a chance da Ucrânia recuperar terreno perdido militarmente para os russos nesse 1 ano e meio de guerra, mas eu não me apressaria tanto assim em tirar essas conclusões. Não está claro, de fato, o quanto no campo militar essa grande confusão iniciada por esse homem que a gente vê nas imagens aí, o Yevgeny Prigozhin, vai ter de impacto no futuro da presença russa em solo ucraniano e dessa campanha, uma campanha obviamente indefensável depois da invasão da Ucrânia. É importante a gente tentar pensar que a Rússia hoje ainda ocupa cerca de 17% do território ucraniano, não é pouca coisa. E também que a Ucrânia não vinha demonstrando nem anunciando grandes avanços na chamada grande contraofensiva que ela desencadeou já há alguns dias. Portanto, é uma hora de tentar entender o que está acontecendo. O reaparecimento do ministro Shoigu, depois de vários dias aí silente, sem se saber do seu paradeiro, não deixa de ser algo sintomático da vontade da Rússia, pelo menos, de demonstrar alguma unidade depois que ficou escancarado que havia, de fato, uma clara divisão aí nos rumos dos seus planos militares, né? O uso de tropas terceirizadas, paramilitares, mercenários, para fazer, digamos assim, o trabalho sujo, vai precisar ser reavaliado por Moscou. Os combatentes mercenários do grupo Wagner tinham conseguido alguns avanços importantes, notadamente nessa região de Bakhmut, da qual a Cecília falou agora há pouquinho. Precisamos ver também nos próximos dias se esse avanço ucraniano em direção a recuperar Bakhmut é de fato consistente ou se é algo circunstancial nesse momento, digamos assim, de choque. E fora isso, é preciso ver também se o fluxo de dinheiro que alimenta ainda hoje a máquina de guerra russa na Ucrânia, um dinheiro proveniente basicamente da venda de petróleo e gás que não foi interrompida para clientes muito importantes, como por exemplo a China, a Índia e até mesmo a Arábia Saudita, que compra petróleo mais barato da Rússia e depois revende a sua produção também para fazer caixa, se esse fluxo vai ser de alguma forma abalado. Por enquanto não foi, e é o que garante a extensão desse esforço de guerra russo, que a gente sabe que não é barato. Fora isso, no cenário internacional, apoios a claras mostras de enfraquecimento e isolamento ainda maior de Putin, se a gente for tomar pelas declarações divulgadas a partir de Pequim, do governo chinês, não me parece que essa seja a realidade nesse momento. A China procurou, ao longo desses últimos 3 dias, minimizar, digamos assim, a importância do que estava acontecendo entre as forças russas e suas divisões, falando sempre que se tratavam de questões internas. Portanto, é bom a gente ter em mente esses fatores. Fora isso, se a gente for pegar o noticiário que vem lá da Rússia, através, por exemplo, da agência estatal RIA Novosti, há muitas dúvidas sobre o futuro também de Prigozhin. Não só ele não foi visto ainda em Belarus, não há nenhum registro de imagens dele por lá, depois do acerto daquele acordo, como também circula hoje a notícia de que aquele processo criminal contra Prigozhin, aberto pelo FSB, que é a organização herdeira, digamos assim, da KGB, teria sido suspenso, mas depois foi divulgado que não foi mais suspenso. Prossegue as acusações criminais contra ele. Portanto, muitas dúvidas ainda, muitas incertezas que a gente só vai conseguir esclarecer nos próximos dias. Mas que, claro, a situação hoje é mais volátil do que já foi, ela é que a autoridade de Putin foi desafiada, isso também é verdade. Agora, a reação dele, que vai precisar ser visto também no campo de batalha, ainda resta ser dimensionada e o quanto que isso afetou, de fato, a sua capacidade de comando, né, que a Rússia chama de operação militar especial na Ucrânia. Lindsay, e tá há um ano aí, né? No que vem tem eleição na Rússia, tem tudo isso.
Ô, querido, sua semana ainda nem acabou, já começou outra, né? Uma loucura, vamos emendando. E por isso tudo que a gente sempre te agradece, tá? Por estar aqui tão cedo conversando com a gente. Obrigada, viu, meu querido? Bom dia. Beijo.